Dulcia Engo, tenho 20 anos de idade e a minha vida mudou de forma radical. E antes de entrar na igreja, eu levava uma vida. Eu tinha muita mágoa da minha avó, pois eu cresci em casa, ouvindo principalmente da minha avó que eu não era filha dali. Ela dizia até para mim, ela já disse isso aí, que eu não era filha do meu pai. E isso causou muita mágoa. Fiquei com mágoa dela durante muito tempo. E eu tinha muita mágoa da minha avó por ela estar a dizer que eu não era filha dali de casa. Eu procurava entender comigo mesma se eu não sou filha dali, de onde eu era. Eu perguntava para minha mãe sempre dizia eu era filha dali, isso é invenção da minha avó. Isso fez com que eu tivesse muita mágoa dela. E o tempo foi passando. Aí eu vivia com os meus pais. Os meus pais, eles nos deixaram. Deixaram a mim e a minha irmã mais nova. E foi daí que eu comecei a levar uma vida errada mesmo. E porque quando eles me deixaram, eu não tinha mais ninguém para sustentar meus estudos. Foi daí que um senhor veio trazer uma proposta, tipo, você se deitar comigo, eu te dar dinheiro. E na situação em que eu estava, que eu não tinha mãe nem pai para me dar dinheiro para ir à escola, eu aceitei aquela proposta. E eu comecei a me envolver com aquele senhor em troca de dinheiro. Fui me envolvendo durante um bom tempo. E eu também tinha depressão. Sofria de depressão. Eu não entendi o que era, mas hoje eu vejo que eu tinha depressão porque eu era aquela que só queria ficar no meu canto, chorava por tudo mesmo. Foi daí que uma vez eu conheci a igreja. Eu conheci a Igreja Universal, a Força Jovem Universal, mas eu não me firmava. Lá foi me ensinado que eu tinha que largar a mentira, eu tinha que largar a prostituição. Eu era daquela jovem que ia à igreja, mas quando saía voltava a fazer aquilo que era errado. Voltava a mentir, voltava a me prostituir com aquele senhor. Só ia lá preencher a igreja. Eu lembro-me que o obreiro, naquela época, ele sempre ensinava larga a mentira, larga a prostituição. Eu não estava ali na igreja, mas eu continuava a levar a vida errada. Foi essa a minha história e quando chegou a pandemia, eu troquei de casa. Quando troquei de casa, já com as igrejas fechadas, eu nem participava dos cultos online, fiquei assim. Já não tinha ninguém mesmo, era eu. E uma vez, lembro-me, eu estava voltada da escola, conheci um menino no prédio e ele disse assim, nos trocamos de número. E uma vez, vínhamos conversávamos, ele uma vez trouxe a mesma proposta que aquele senhor trouxe, mas agora eu já tinha tudo. Mas eu aceitei a proposta dele, ele disse que eu tinha que começar a me envolver com ele, assim, virtualmente. Nós nos envolvíamos virtualmente, fazíamos sexo virtual. Foi daí que foi meu fundo do poço. Naquele dia, eu lembro que eu também era viciada por pornografia. Eu me envolvi com ele, comecei a ver vídeos pornográficos na internet. Naquela noite, eu me masturbei tanto, porque também me masturbava. Me masturbei tanto e quando eu terminei tudo aquilo, aí veio a verdadeira Dulcia, porque eu era uma pessoa, estava vazia. Quando eu estava ali a praticar aquilo tudo, estava tudo bem, mas quando eu terminei, comecei a sentir uma tristeza, um vazio muito profundo dentro de mim. Eu digo que ali foi o meu fundo do poço, porque foi ali que eu decidi em procurar de fato e de verdade ajuda. Não foi uma coisa fácil porque eu estava na igreja, depois me afastei. Eu comecei a procurar ajuda, só chorava, eu não entendia a que ponto eu tinha chegado. Chorei tanto, foi daí que eu procurei contato de uma obreira da igreja, expus minha história, o que eu estava a passar.
E ela começou a viver propósito comigo. Eu tomei a decisão de que ia largar tudo aquilo. Não foi um processo fácil, foi bem difícil. Lembro-me que tive que sacrificar muito porque eu tinha minhas vontades. Eu queria estar ali a me envolver com alguém para aquela vontade da carne, né? Mas eu tive que sacrificar. Ali foi o meu fundo do poço e procurei ajuda. Ela me ajudou e as igrejas já abriram. Eu fiz voto com Deus e disse para Deus que eu hei de voltar para a igreja e nunca mais irei sair. Foi daí que conheci a igreja. Em casa começaram a me proibir de ir à igreja. Quando eu tomei a decisão, diziam que tem coronavírus, você não pode mais ir para a igreja, quer levar a Covid da igreja, trazer aqui em casa. Eu fiquei, poxa, o que hei de fazer? Foi daí, eu esperava eles irem trabalhar e eu fugia de casa e ia para a igreja porque eu entendi que eu precisava de uma libertação. Comecei a participar sexta-feira. Eu fiz voto com Deus que toda sexta-feira eu não ia faltar à igreja. O tempo foi passando, eu participava toda sexta-feira até que um dia eu tomei a decisão de me libertar por completo. Eu disse para Deus que era aquela sexta-feira, não passava daquela sexta-feira sem que eu fosse liberta. Eu fui liberta naquela sexta-feira e voltei para casa. E o tempo foi passando na igreja, daí veio a proposta do batismo nas águas. Eu entendi o que era o batismo nas águas, me batizei, entreguei minha vida por total e completo a Deus. Mas mesmo com o batismo, me batizei, mas eu ainda tinha um vazio dentro de mim, eu ainda tinha um medo de voltar a cair no mesmo erro, de voltar a ser aquela Dulce de antes. Foi daí que veio a proposta do batismo com o Espírito Santo. O pastor sempre falava que o Espírito Santo era a paz, o Espírito Santo era tudo que uma pessoa precisa. Eu não entendia, estava na igreja, mas não entendia. Mas um dia eu fui à igreja numa sexta-feira e o pastor disse assim, eu já queria ter o Espírito Santo, eu queria ter. E o pastor disse uma passagem bíblica que diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Naquele dia eu entendi aquela palavra que eu tinha que buscar o Espírito Santo de todo o meu entendimento, de todo o meu coração. E foi na vigília. Daí, de noite eu me preparei, fiz tudo e a vigília começou. Eu busquei, mas eu não tinha entregado, creio que eu não tinha entregado, não tinha falado para Deus o que eu precisava de facto e de verdade. Eu busquei naquela noite e eu não recebi. A busca terminou e eu estava ali, não sabia mesmo. Meu Deus, eu já entreguei tudo o que falta. Foi daí que eu busquei, entreguei tudo e num determinado momento eu recebi. Eu recebi uma paz. Eu tive paz e o medo que eu tinha de voltar ao mesmo erro, não tive mais, o medo sumiu. Eu tive alegria, o vazio que existia dentro de mim foi preenchido. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive uma outra visão. O meu caráter ele foi mudado, a maneira como eu pensava. Eu já não penso da mesma forma como eu pensava antes. O meu caráter foi mudado, o desejo de querer ajudar outras pessoas foi assim, multiplicado, eu dizer multiplicado, porque quando eu recebi para ajudar outras pessoas. É isso que eu tenho feito, procuro ajudar as demais pessoas, desejo de servir a Deus.